Vamos dar continuidade ao estudo dos vetores. Dessa vez nós vamos falar a respeito da dependência e independência linear de vetores, tá? E começamos pela definição do que seria dependência e independência linear. Então, um vetor V se diz paralelo a uma reta R ou a um plano π. Aqui você vai observar que eu vou dar destaque primeiramente à reta, tá? Depois eu vou dar destaque ao plano. Vai tratar nos dois simultaneamente, ok? Então, um vetor V se diz paralelo a uma reta R ou a um plano π se existe um representante AB de U de tal maneira que o segmento AB esteja contido em R ou em π. Então, se eu tenho um segmento AB representante do vetor U que esteja sobre a reta ou sobre o plano, esteja contido na reta no plano, nós dizemos que esse vetor V ele é paralelo à reta ou paralelo ao plano. Então, vamos supor aqui rapidinho, você tenha essa reta, ok? Vou colocar aqui um pouquinho feio, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia. Vamos botar um vetor. Aqui seria o meu vetor V, não vai estar com a setinha em cima. E aí ele diz que para você pegar aqui um representante nessa reta, ponto A, ponto B. Eu espero que esteja mais ou menos aí sincronizado. Você tem um ponto A, você tem um ponto B. E note que nessa situação você está... não vou conseguir aqui, gente. Felizmente não deu para fazer aqui como eu gostaria. Mas se você pega o ponto A até o ponto B, você determina o segmento de reta que representa um vetor. E se esse vetor for um representante de U que seja paralelo a esse V, nós dizemos que esse vetor V ele é paralelo à reta R. E aí prossegue, um plano funciona da mesma forma. Nós temos também aqui que o vetor nulo O, ou simplesmente vetor nulo, é paralelo a qualquer reta ou qualquer plano. Dois vetores paralelos a uma mesma reta são paralelos entre si. Então, grava isso aqui, ó. Essas informações são importantes. Dois vetores paralelos a uma mesma reta são paralelos. Ah, então no plano é do mesmo jeito? Não, não, não. Dois vetores paralelos a um plano não implica dizer que eles serão paralelos entre si, tá? É uma coisa que a gente pode depois provar isso de forma simbólica ou usando figuras, tá? Bom, com respeito a essa dependência e independência linear, você viu que eu dei apenas alguns conceitos, mas agora vamos para a prática. Então, se eu tenho uma sequência V, ou seja, o que é que eu estou notando aqui? Que eu tenho um único vetor V do espaço ou da reta, ele é linearmente dependente com ele mesmo. Agora, se o V for igual a zero, então vamos lá. Uma sequência V de um único vetor do espaço, do V3, é linearmente dependente se esse vetor for nulo. Se o vetor for diferente do vetor nulo, a sequência ela é linearmente independente. A partir de agora eu vou tratar linearmente dependente de LD, linearmente independente de LI, ok? Então, se uma sequência de dois vetores do V3, do espaço, é linearmente dependente, o LD, ele só acontece se U e V são paralelos a uma mesma reta. Eles são paralelos a uma mesma reta. Nós dizemos que eles são LD. Caso contrário, se eles não forem paralelos a uma mesma reta, eles serão LI. Bom, já uma sequência de três vetores do V3 do espaço é linearmente dependente se U, V e W são paralelos ao mesmo plano. São paralelos ao mesmo plano.
Caso contrário, eles são LI. Bom, qualquer sequência de vetores com 4 ou mais elementos, ele é LD. Ou seja, eu consigo escrever um dos vetores em função dos outros 3. Opa, cheguei, falei antecipadamente, seria o próximo tópico. Seria a caracterização algébrica da dependência e independência linear. Neste caso, para falar dessa caracterização, nós vamos primeiro para a definição do que seria combinação linear. Se eu tenho n vetores e n elementos ou n números reais, chama-se combinação linear desses vetores, a expressão U, no caso o vetor U, como sendo a combinação dos vetores V1, V2 até o Vn. Observe que eu tenho a soma de uma combinação de α1, V1, α2, V2 e aí segue até um αn, Vn. Então, se U é a combinação linear de V1, V2, Vn, disse que ela é gerada pelos vetores V1, V2 e Vn. Ou seja, U nada mais é do que a combinação linear ou a geração que eu tive a partir dos vetores V1 até Vn. Okay? Então, vamos para uma proposição. Uma sequência de vetores V1, V2, V3, V até um Vn, ela é LD se somente se algum dos vetores é uma sequência gerada pelos demais. Ou seja, se eu conseguir escrever um dos vetores, ou V1, ou V2, ou Vn, em função dos outros, nós dizemos que essa sequência ela é LD, linearmente dependente. Ou podemos também dizer que se eu tenho dois vetores e esses dois vetores são LD, então existe um alfa de tal forma que o vetor U é igual a alfa vezes V. Ou existe um certo beta real de tal forma que o vetor V ele é dado por beta U. Além disso, se U e V são diferentes de zero, então alfa é diferente de zero, B é diferente de zero e o alfa nós vamos escrever como sendo 1 sobre beta. Opa. Então, se eu tenho um alfa diferente de zero, um beta diferente de zero, o alfa vai ser igual a 1 sobre beta se esses dois vetores forem LD. Agora, se eu tenho dois vetores que são LI, eu tenho dois vetores U e V, LI, e aí eu tenho três vetores U, V e W, LD, então eu posso afirmar que U é uma combinação linear de U e V. W é uma combinação linear de U e V, isto é, existem os escalares alfa e beta, de tal forma que W pode ser escrito como sendo alfa U mais beta V. Um outro corolário, nós temos que se U, V e W é LI, então existe um vetor V ou vetor X do espaço V3 gerado por U, V e W. Toda vez que vetores são LI, eles podem gerar outros vetores. Isso quer dizer que para todo X pertencente a V3, existe alfa, beta e gama pertencente aos reais, de tal maneira que o X pode ser escrito como uma combinação linear de U, V e W. Tá? Uma proposição, se eu tenho uma sequência de V1 até Vn, de vetores do espaço V3, e eles são LD, são linearmente dependentes, isso só acontece se e somente se existirem os escalares α1, α2, αn, não todos nulos, de tal forma que α1, V1, α2, V2, α3, V3, até um αn, Vn é igual ao vetor nulo. Tome cuidado que ele diz aqui expressamente não todos nulos. Ou seja, se nem todos são nulos, é porque um desses vetores, ou V1, ou V2, ou até o Vn, um deles pode ser escrito como sendo combinação linear dos outros vetores. Neste caso, vamos para mais uma proposição, onde eu tenho aqui uma sequência de vetores do espaço V3 é LI, se somente se existir aqui um
um x1, v1, um x2, v2, vou corrigir bem aqui rapidinho, se existir x1, v1, x2, v2, até um xn, vn, igual ao vetor nulo, nas incógnitas x1, x2, até um xn, e só admite a solução trivial. Quando a sequência é LD, acabou de ver, se a sequência é LD, nós podemos escrever como sendo essa soma igual ao vetor nulo. No entanto, aqui eu estou afirmando para você que um dos vetores dados pode ser escrito em função dos outros vetores. Agora, ou seja, e nesse caso, o α1, α2, αn, não todos nulos, ou seja, um deles obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Mas quando eu entro aqui para afirmar que ele é LI, ou seja, se eu tenho uma sequência de vetores, eles são LIs, é porque eu vou encontrar incógnitas x1, x2 até um xn, de tal maneira que essa combinação é igual ao vetor nulo. Só que aqui tem um detalhe muito importante. E qual é essa importância? Quando ele coloca aqui essa palavra só admite a solução trivial. Ele não admite outra solução. Ele só admite a solução trivial. Ou seja, quem é essa solução trivial? Ou seja, todos os valores dados, α1, α2, até um αn, todos são iguais a zero. E só admite esta única solução. Vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, se não. Por exemplo, nós temos aqui três vetores. Observe que eu tenho eu tenho o vetor v e eu tenho o vetor 2u menos 3v. Tome cuidado, aqui representa um único vetor, tá? Ele afirma que esta sequência é LD. Mas por que ele pode afirmar que é LD? Pois ao juntá-los aqui, ó, eu posso combiná-los de tal maneira que o resultado da soma vai ser um vetor nulo. Note, ó, aqui ele pegou o vetor u da sequência, multiplicou por menos 2, pegou o vetor v, multiplicou por 3, e o vetor 2u menos 3v, ele multiplicou por 1. E quando eu faço a soma, você tem um vetor nulo. Portanto, eles podem ser chamados de linearmente dependentes. E, já o segundo exemplo, eu estou afirmando que esses três vetores, ou melhor, que esses vetores são LI, são linearmente independentes. Ou seja, nesse caso, ele quer provar que α1 V1 mais α2 V2 até um αn Vn vai ser igual a B1 V1, B2 V2 até o beta n Vn. E neste caso, esta informação que ele está me dando, ele está dizendo para mim que só é válido se o α1 for igual a B1, se o α2 for igual a B2, até um αn for igual a beta n. Portanto, na nossa resolução, nós temos aqui por hipótese que α1 V1, α2 V2 até o αn Vn é igual ao beta 1 V1, beta 2 V2, beta n Vn. Aqui segue o que? Eu posso passar todos esses termos que estão no segundo membro para o primeiro membro. Eu encontro essa expressão. Vou dar apenas o destaque aqui no α1 V1 menos beta 1 V1. Mas acontece a mesma coisa com α2 V2 menos beta 2 V2. Eu posso aqui em cada um deles aqui colocar o vetor em evidência. Feito isso, colocando o V1 em evidência, você fica com α1 beta 1, α2 beta 2, até o αn beta n. Mas a gente viu que esses vetores V1, V2 até o Vn, eles são linearmente independentes. Neste caso, quando eu tomo vetores linearmente independentes, a soma é igual ao vetor nulo e só acontece se
alfa 1, B1, beta 1 for 0, alfa 2 menos beta 2 for 0, até o alfa n menos beta n for 0. E se isso acontece, o que é que eu posso concluir? Que se o alfa 1 menos beta 1 é igual a 0, é porque o alfa 1 é igual ao beta 1. Se o alfa 2 menos beta 2 é igual a 0, portanto, alfa 2 é igual ao beta 2. E assim prossegue até o alfa n igual a beta n. E aqui nós encerramos mais essa aula e até a próxima, a qual nós estaremos respondendo algumas questões. Falou, obrigado.